Correção do simulado número 12 de transporte escolar. Pergunta número 1. Você está dirigindo e precisa entrar em um imóvel à margem da via e verifica que há pedestres na calçada. Qual o procedimento mais adequado? Então, letra D de dado, que é a resposta certa. Reduzir a velocidade de forma compatível com o trânsito, sinalizar sua intenção e dar preferência aos pedestres. Pergunta de número 2. Ocorre a hidroplanagem ou a aquaplanagem quando o veículo, letra A, que é a resposta certa aí, perde a aderência do pneu com o solo causado por água na pista. Pergunta de número 3. Segundo a legislação de trânsito, é permitido transitar em marcha ré para, letra B de bola, que é a resposta certa, fazer pequenas manobras de forma a não causar riscos à segurança. Pergunta de número 4. Como se classificam os acidentes? Letra D de dado, que é a resposta certa. Evitáveis e não evitáveis. Pergunta de número 5. Qual dos cuidados abaixo o condutor deve tomar quando efetuar uma manobra de marcha ré? Então, letra A, que é a resposta certa. Efetuar a marcha ré em baixa velocidade e em percursos curtos. Pergunta de número 6. Cortesia é uma regra, letra C de casa, que é a resposta certa, necessária aos motoristas no trânsito. Pergunta de número 7. Aquaplanagem ou hidroplanagem está associado a quais fatores? Letra D de dado, que é a resposta certa. Todas as alternativas somadas estão corretas, que é o estado de conservação dos pneus, que é pneu careca, excesso de água na pista, poça d'água ou alagamento e alta velocidade. Pergunta de número 8. O condutor prudente deve, letra D de dado, que é a resposta certa aí, manter o veículo em perfeitas condições de uso. Pergunta de número 9. Conduzir o veículo com a CNH vencida há mais de 30 dias é uma infração gravíssima, podendo o condutor sofrer a seguinte penalidade. Que penalidade que é? Letra A, que é a resposta certa aí, multa, recolhimento da CNH e retenção do veículo. Pergunta de número 10. O condutor será submetido ao curso de reciclagem de infratores quando tiver, letra B de bola, que é a resposta certa, suspenso do direito de dirigir. Pergunta de número 11. Uma vez autuado, o órgão de trânsito enviará a notificação em até quantos dias segundo o CTB? Letra A, que é a resposta certa, em até 30 dias. Pergunta de número 12. São vias caracterizadas por trânsito livre, sem interseções em nível, com acessos especiais, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres. Então, letra B de bola, que é a resposta certa, via de trânsito rápido. Pergunta de número 13. As marcas separadoras de faixa de trânsito em vias de duplo sentido de circulação, quando proibido a um condutor a ultrapassagem, deverão ser respectivamente, letra A, que é a resposta certa aí, de cor amarela contínua. Pergunta de número 14. Deixar de guardar distância lateral de 1,5 m ao passar ou ultrapassar ciclista é o que? Letra D de dado, que é a resposta certa aí, infração média e multa. Pergunta de número 15. Se você for pego por um radar a 106 km por hora ou mais, numa via de velocidade máxima de 70 km por hora, não considerando as margens de erro, estará cometendo infrações de natureza? Letra C de casa, que é a resposta certa, grave, porque não ultrapassou a margem de 50% de velocidade. Então, 50% de 70 é 35, 35 mais 70 é 105. Pergunta de número 16. Dentro do Sistema Nacional de Trânsito, qual é o órgão máximo normativo, consultativo e coordenador? Então, letra B de bola, que é a resposta certa, é o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Ele é o órgão máximo de trânsito. Pergunta de número 17. A comunicação é necessária em qualquer relacionamento.
Por que precisamos tratar o próximo com respeito? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Para uma comunicação correta e segura. Pergunta de número 18. É o processo pelo qual tomamos conhecimento do mundo externo. Este é o significado de letra A, que é a resposta certa, percepção. Pergunta de número 19. Nas situações de conflito junto a clientes, devemos evitar letra A, que é a resposta certa aí. Todas as alternativas estão corretas, né? Devemos evitar ser rude, ou seja, ser grosso, prometer e não cumprir, e devemos evitar indiferenças. Pergunta de número 20. É a competência para produzir ou prestar serviços de forma a satisfazer plenamente as necessidades, desejos e os interesses dos clientes. Estamos falando de letra A, que é a resposta certa, de qualidade. Pergunta de número 21. Somente com o retorno de informações, sentimentos e emoções dos outros, saberemos se estamos sendo compreendidos ou não. Esse retorno é chamado de letra D de dado, feedback. Pergunta de número 22. Representam as necessidades humanas mais elevadas, tais como a de conseguir o desenvolvimento pessoal através da utilização de todas as suas potencialidades. Então, letra D de dado, que é a resposta certa, necessidade de autorrealização. Pergunta de número 23. Quais são os elementos da comunicação? Então, letra B de bola, que é a resposta certa. Precisamos de um emissor, de um receptor, de um canal, de uma mensagem e também de um código. Pergunta de número 24. É perceber as pessoas baseando-se em pré-julgamentos e valores e não como elas realmente são. Estamos nos referindo à letra C de casa, né, que é o estereótipo. Pergunta de número 25. Os telefones, respectivamente, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU então, letra B de bola, que é a resposta certa. 190, Polícia Militar, 193, Bombeiros e 192, SAMU. Pergunta de número 26. Nos acidentes de trânsito com vítimas fatais, o correto é letra D de dado, que é a resposta certa. Sinalizar o local, acionar o socorro especializado e não mexer no corpo nem no veículo. Pergunta de número 27. A perda de sangue pelo nariz e ouvidos, além da perda da consciência ou estado semi-inconsciente, é característica de que tipo de fratura? C de casa, que é a resposta certa, fratura do crânio. Pergunta de número 28. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são letra B de bola, que é a resposta certa, os automóveis e as indústrias. Pergunta de número 29. É o órgão normativo e regulamentador que estabelece normas gerais para a proteção e a preservação do meio ambiente. Letra C de casa, que é a resposta certa, é o IBAMA. Pergunta de número 30. É tudo aquilo que cerca ou envolve os seres vivos, ou seja, é o conjunto dos elementos físicos, químicos e biológicos necessários à sobrevivência das espécies. Este é o conceito de letra B de bola, meio ambiente. Obrigado por estar conosco e boa sorte na sua prova.